E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Correia e no vídeo de hoje eu queria começar lendo com você um texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 15. Diz assim: para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. E agora eu te pergunto, você é alguém irrepreensível? Hoje a gente vai falar sobre essa palavra que vai aparecer em algumas vezes, em alguns momentos nas escrituras, que é a palavra irrepreensível. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre ela, a gente vai ler um outro texto que está lá no livro de Atos. Atos capítulo 2, verso 40, diz assim: e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Só dando um pouco de contexto aqui, esse aqui é um discurso de Pedro, logo após ou durante aquele acontecimento do Pentecostes. Então acontece aquele grande derramamento do Espírito, muitas vidas convertidas ao Senhor, e aí Pedro ele dá um discurso e começa a explicar, relembrar algumas passagens do Antigo Testamento que falavam e profetizaram sobre isso. E uma das coisas que ele faz é começar a dar instruções para aqueles novos convertidos, e uma dessas instruções é essa: salvai-vos desta geração perversa. E o que isso tem a ver com irrepreensível, né? Com irrepreensibilidade? Agora a gente vai voltar para o nosso verso de Filipenses 2,15, que vai ser o versículo base do vídeo de hoje. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então a mesma geração de que Pedro estava falando lá no livro de Atos, Paulo está falando aqui para a igreja de Filipos: vos torneis irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta e perversa. A gente pode concluir três coisas. A primeira coisa é que o crente, o cristão, ele deve viver de uma maneira irrepreensível. Onde e quando ele deve viver de maneira irrepreensível? No meio dessa geração corrupta e perversa. E como luminares no mundo. Então, analisando esses dois versículos aí de uma maneira breve e rápida, a gente chega nessas três conclusões. Agora, examinando um pouco mais sobre essas três conclusões que a gente chega, a primeira: o cristão precisa viver de uma maneira irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? É viver de uma maneira que você não dê margem para repreensão, é você viver de uma maneira sem falha, sem defeitos. A segunda conclusão: no meio de uma geração corrupta e perversa, todo crente, todo cristão, ele deve viver a sua vida, ou pelo menos deveria viver a sua vida, pautada em um dia, que é o dia do Senhor, é o dia da volta de Jesus. Esse acontecimento, que é a esperança de todo cristão, deveria pautar a vida dele, deveria moldar a maneira como ele vive aqui nessa terra, a maneira como ele faz cada escolha, desde a menor até a maior. Então ele deve viver esperando por esse dia. E quanto mais perto estamos desse dia, e esse dia cada dia mais se aproxima, mais a geração se torna corrupta, mais a geração se torna perversa, se torna má. E não precisa de muito para você observar isso. Basta você olhar a sociedade e as pessoas à sua volta que você vai entender e vai perceber isso que Paulo está falando, isso que eu estou te falando agora. E a terceira conclusão: como luminares no mundo. Então, como você vive de maneira irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. E aí você pode pensar: tá, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, onde eu tenho que ir, para quem que eu tenho que falar? E a resposta é: você tem que agir como luminares no mundo. A resposta é essa: você tem que brilhar. E só isso, só brilhar. Luminares aqui tem a ver com astros, estrelas, né? Então pensa aí na lua. A lua não precisa fazer muita coisa. Basta estar um dia escuro e sair aquela lua cheia, bonita, que ela ilumina
tudo que sobre o qual ela resplandecer, tudo sobre o qual a luz dela foi direcionada. O sol também, o sol não precisa fazer nada, é só ele nascer e pronto, o dia tá feito, o dia tá pronto, o dia começa. Basta você abrir a janela de um quarto escuro e deixar que o sol entre, que ele vai iluminar tudo, ele vai trazer luz e vai dissipar toda a escuridão que há naquele quarto. Então o que Paulo está falando aqui é para que vos torneis irrepreensíveis no meio dessa geração corrupta. Como? Brilhando. Como? Deixando que a luz de Deus que há em você ela resplandeça, ela brilhe sobre a escuridão, deixando que a luz que há em você brilhe sobre as trevas. E aí vão ter outros textos na Bíblia que vão falar sobre essa questão de ser irrepreensível, da irrepreensibilidade. 1 Timóteo 3,10, que quando Paulo está dando conselhos e instruções para quem quer exercer o diaconato, para quem quer ser presbítero na igreja, ele vai lá dar uma série de conselhos, de instruções, e no final ele fala: se eles forem provados, experimentados e forem considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O outro está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, e diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Então Pedro está usando aqui de novo esse termo, essa palavra, irrepreensíveis. Contextualizando aqui, Pedro está falando sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre a expectativa, sobre a volta do Senhor Jesus, e aí ele dá algumas instruções aqui sobre como viver, sobre como aguardar isso, e ele fala: se esforça para ser achado por ele irrepreensível. E o legal desse verso é que ele já dá uma dica aí, ele já dá uma orientação sobre como você se tornar irrepreensível, se esforçando para ser achado irrepreensível, né? Tem muita coisa que Deus faz em nós e é obra unicamente dele. Tem muita coisa que Deus faz em conjunto conosco, né? Ele desperta em nós a sede, a gente faz uma parte e ele vem e faz também. E quanto a ser irrepreensível, tem uma parte que Deus opera em nós, que a gente já vai ver, e tem outra parte que é a gente que opera, como esse texto fala: esforçai-vos por ser achados imaculados e irrepreensíveis. Irrepreensibilidade tem muito a ver com o caráter, né? Tem muito a ver com aquilo que você é. Lá no texto de 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dar uma série de orientações. Vai falar, o presbítero ele não pode ser dado a muito vinho, ele não pode ser dado a muita violência, ele tem que ser respeitável, marido de uma só mulher, tem que ser hospitaleiro. E aí ele vai falar para as mulheres do mesmo modo, sejam respeitáveis. Ele dá uma série de coisas que estão intimamente relacionadas a caráter. E aí ele conclui no verso 10 dizendo: se forem experimentados e se forem considerados irrepreensíveis, aí sim exerçam o diaconato, aí sim eles estão aptos para o serviço. E se a gente analisa o que ele falou antes, repetindo, são todas traços, são todas características relacionadas ao caráter da pessoa. E o caráter você desenvolve, você vai cultivando isso, você vai deixando com que coisas ruins de você sejam tiradas para que coisas boas sejam colocadas, você vai se submetendo a processos, a correções para que esse caráter seja cultivado. E o caráter também tem muito a ver com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa vai moldar a sua visão de mundo, aquilo que você pensa vai dizer como você enxerga a sociedade à sua volta, aquilo que você pensa vai ditar as suas atitudes. Muito do que você faz, a maneira como você age, antes ela passa pelo seu pensamento, antes ela passa pelo seu coração e se transforma em atitudes. Então, irrepreensibilidade tem muito a ver com o pensamento e com as atitudes. E a gente vai ver vários textos no decorrer das escrituras falando sobre a questão do pensamento, né? Filipenses 4:8, que vai falar: tudo que é amável, tudo que é justo, puro, de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Tem Colossenses
3:2 que diz: pensai nas coisas do alto. Tem Efésios 4:17 que diz para você não andar em pensamentos fúteis. Então a Bíblia vai trazer uma série de versículos e instruções sobre como você ocupar a sua mente, sobre no que você pensar. E resumindo pensar nas coisas do alto, não andar em pensamentos fúteis como andam os gentios, e principalmente pensar no dia do Senhor, deixar que o dia do Senhor molde o seu pensamento, molde a sua vida, deixar que o dia do Senhor seja tão forte, seja uma esperança tão viva em você, que dite a maneira como você vai viver a sua vida e a maneira como você vai fazer cada escolha, desde a mais simples até aquela escolha que você considera ser a mais complexa. Então, ser irrepreensível tem a ver com a sua atitude, com o seu caráter e com o seu pensamento, que vai ditar a maneira como você age e a maneira como você se comporta. E para finalizar, eu quero ler um último verso que está lá em Efésios 1:4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aqui tem uma boa notícia, tem uma esperança, né? Tem uma chance para nós. Se você é um filho de Deus, se você é um cristão, se você tem Jesus como Senhor da sua vida, isso significa que nós somos eleitos em Deus. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível. Então significa que Deus olha para você e ele já vê desde antes da fundação do mundo alguém que é santo e irrepreensível. É por isso que Pedro vai falar: esforçai-vos por ser achado por ele santos e irrepreensível, porque legalmente, vamos dizer assim, você já é irrepreensível. Legalmente você já foi escolhido nele antes da fundação do mundo para ser irrepreensível. Você só precisa tomar uma atitude e se esforçar para caminhar sobre essa verdade. Qual verdade? A de ser alguém que é irrepreensível, alguém que brilha no meio dessa geração corrupta e perversa, alguém que brilha, alguém que é um luzeiro em meio a esses dias escuros e nebulosos que estamos vivendo e que a cada dia se tornam mais escuros. Portanto, a cada dia esses dias precisam de pessoas que brilham e resplandecem essa luz do Senhor. A cada dia esses dias precisam de pessoas que sejam santas e irrepreensíveis. E eu oro para que Deus, por meio do seu Espírito, te capacite a andar de uma maneira irrepreensível. E aí, se você gostou desse vídeo, a mesma história de sempre. Ativa as notificações, se inscreve aí, compartilha com quem você gosta, com quem você não gosta também, mas acha que precisa ouvir isso. Compartilha nos seus grupos, na sua reunião. E é isso aí. Abração, fica com Deus.